Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Duda, tô morando aqui em Portugal vai fazer um ano e atualmente estou trabalhando como vendedora aqui. Eu consegui esse emprego há cerca de 3 meses, mas já tive uma experiência antes também como vendedora. E hoje eu vou vir aqui falar pra vocês como é trabalhar aqui em Portugal como vendedora, como eu consegui esse emprego e deixar tudo muito detalhado para você que tem curiosidade sobre. Antes de mais nada, o primeiro passo para conseguir um emprego aqui é você fazer o seu currículo voltado aqui para Portugal. Então precisa ter termos assim em português daqui de Portugal e isso você encontra facilmente assim na internet. Eu até posso trazer aqui um vídeo para o canal mostrando como é o meu currículo e como deve montar. Primeiro passo foi esse, montei um currículo voltado para a área que eu queria, que era vendedora, e depois também comecei a pesquisar vagas e pesquisar basicamente o que tinha nesse segmento. Achei muitas vagas online, mas aqui em Portugal tem uma coisa diferente do que no Brasil e no resto do mundo. A gente, geralmente, quando envia currículo online, tem uma resposta rápida ou então sabe que vai ter a resposta. E aqui, as coisas pessoalmente é muito mais rápido, é muito melhor. Então, vendo isso, eu imprimi 40 currículos e fui no shopping, fui no centro da cidade entregar currículo pessoalmente. E uma dica é, se tiver o gerente na loja, entregue diretamente para o gerente. Porque ele vai ver você vai ser simpático, não é claro? Vai ser simpático, então vai causar uma boa impressão já no início. Então, eu me lembro desse emprego atual que eu estou hoje, eu fui entregar vários e vários currículos, não tô brincando, foi mesmo uns 40, assim. Entreguei e se tinha a oportunidade de falar com o gerente, eu ia, falava com ele, super educada, dando bom dia, perguntando se podia, bom dia, boa tarde, enfim, perguntando se podia entregar o currículo, se tinha alguma oportunidade, e mesmo se eles dissessem que não tinha no momento, eu dizia, pronto, mas posso deixar aqui caso um dia precise, algo assim. Então foi acontecendo isso, e logo depois eu tive algumas ligações, eu entreguei para lojas que eu me identifico, né, para poder trabalhar em algo que eu goste, e tive um feedback muito bacana. Alguns demoraram em torno de 3 ou 4 dias, tipo, muito rápido, outros com uma semana. Então, tendo essa experiência, a primeira que eu recebi foi de uma empresa X, que eu não vou falar o nome, mas pronto, que era para cobrir um período de férias, né, acredito que 30 dias, se eu não me engano, que já faz um tempinho, já faz uns 4 meses. E essa experiência foi muito, muito bacana. Eu também vou falar um pouquinho dela aqui ao decorrer do vídeo. E logo depois tive uma outra ligação, enquanto eu ainda estava lá cobrindo as férias, da empresa que eu estou hoje, que eu amei, é uma empresa que eu me identifico super, então eu fiquei mega feliz. E pronto, recebi a ligação, foi marcada a entrevista e fiz todo o processo que eu vou explicar para vocês detalhadamente. Mas o tempo de espera é geralmente esse de uma semana ou algo assim, e eles dão sim um retorno. Além do currículo que a gente vai entregar assim pessoalmente, tem algumas empresas, não são todas, que podem dar uma ficha. Essa ficha tem algumas questões simples, assim, até mesmo dados pessoais, e também algumas perguntas do por que você gostaria de trabalhar aqui, ou algo desse gênero. Então você entrega junto a ficha e o seu currículo. Mas isso não funciona para todas, mas algumas me pediram isso. Então, se a empresa que você for entregar tiver isso, já esteja preparado para responder essas perguntinhas, como por que você gostaria de trabalhar aqui? Quais são as suas melhores habilidades? E coisas deste gênero. Então pronto, depois que você entregar o seu currículo ou essa fichinha, eles vão ligar para fazer a entrevista e marca a entrevista com você. E uma dica que eu dou que é fundamental é, a empresa ligou para você, marcou a entrevista para 1 ou 2 dias ou para amanhã ou no mesmo dia. No meu caso, a primeira foi para o mesmo dia. O que é que eu fiz? Pesquisei tudo sobre a empresa, tive as informações de quando foi criada, a quantas lojas existem, dados básicos para você se destacar dos demais. Porque assim você consegue mostrar que tem interesse na empresa, como a empresa vai ter interesse por você como funcionário. Então essa é uma dica muito importante. Eu fiz isso para as duas que eu já trabalhei aqui e é mesmo o diferencial. Porque você, quando alguém vai falar, a pessoa que está ali entrevistando vai falar alguma coisa, você consegue, mas sim, isso aconteceu. Por exemplo, no meu... Não posso falar no meu caso, que eu ia já dizer qual é a empresa. Não dá. Não posso falar que tá gravado, mas é um dado que é da minha empresa. Então, o que é que aconteceu? O meu gerente, atual gerente, tava falando sobre a empresa e eu complementei uma informação que ele me deu. Foi muito bacana porque ele percebeu que eu sabia sobre a empresa, sabe? Viu que eu tinha pesquisado, que eu tinha me orientado. E isso eu tenho certeza que marcou um ponto já com ele ali, que mostrou que eu tenho interesse sobre. Então, da entrevista, eu vou falar mais sobre essa segunda entrevista, que é onde eu tô trabalhando atualmente, e já é um passo importante que vocês precisam saber.
Na entrevista, eles vão perguntar coisas básicas, não é? Como pergunta pra qualquer pessoa, mas pra quem é imigrante, quem é brasileiro ou, enfim, você que tá querendo vir pra cá, precisa saber que uma das primeiras perguntas é: você tem visto de trabalho? Você tem título de residência? Tem a documentação certa pra trabalhar em Portugal? E se a resposta for não, esses trabalhos não vão aceitar você. É simples como isso, como água, como eu tô falando. Então, as perguntas que eles me faziam, olha, tem a documentação? Às vezes, até mesmo na ligação, perguntavam, tem a documentação? Porque pelo sotaque percebe que eu não sou portuguesa. E eu dizia, sim, tenho o título de residência, eu tenho visto de estudante aqui, e começava a falar sobre isso. Ok, então podemos prosseguir. Já aconteceu um caso, numa dessas entrevistas que eu fui, onde dava pra ver, era um espaço onde estavam todas as pessoas que iam ser entrevistadas. E perguntaram pra uma menina, olha, ela estava antes de mim, era brasileira, e perguntaram, você tem título de residência? E ela disse não, ele fez, olha, então desculpe, mas realmente não tem como, a gente só pode aceitar pessoas que tenham documentação. E a menina claramente ficou muito triste, porque todo mundo quer uma oportunidade, mas sem a documentação não tem essa possibilidade. Então é uma coisa muito importante que você venha com um visto, que você tenha o título de residência, tenha a documentação certa para conseguir fazer o seu contrato e ter os seus direitos, sabe? A empresa quer que você siga direitinho e acho que é um desejo dos dois, que precisa mesmo ter. Então, indo para a entrevista, além dessa parte da documentação, que é de praxe para todas, a minha entrevista do emprego atual que eu estou hoje foi feita em 2 etapas. A primeira foi com o meu gerente e minha subgerente, que são maravilhosos. E foi muito, muito tranquila. Assim, a gente foi para um café para conversar. E foi mais como um bate-papo, mas mesmo sendo muito tranquila, eles me deixaram assim muito confortável para ser quem eu sou. E antes de mais nada, falaram um pouquinho deles, assim, para eu entender como funcionava tanto a empresa como eles como pessoa. Me perguntaram muito do que eu gostava, sem ser no âmbito somente profissional, porque eles querem ver as suas habilidades, assim, de comunicação e tudo. Um trabalho como vendedor, ele pede isso, né? Pede um pouco da comunicação e coisas assim. Então, eu me senti muito à vontade, mas não quer dizer que não tenha sido difícil. Difícil em que sentido? Eu fui testada muitas vezes. Me fizeram perguntas no sentido de, assim, como eu iria me portar para vender uma mala, por exemplo. Uma mala aqui é uma bolsa, pronto. Uma bolsa. Me perguntaram como eu venderia um telemóvel, uma coisa deste gênero. Como se fosse uma espécie de teatro para eu conseguir mostrar minhas habilidades de venda ali para aquelas pessoas. Então, foi uma coisa desafiadora, porque nunca tinha feito isso numa entrevista, de ter essa espécie assim de teste. Mas foi muito bom, porque eu me destaquei da forma que tanto que eu tô lá, não é? Acho que me destaquei, acho que fui muito preparada também, porque eu tava consciente dos produtos que existiam, enfim, do mercado em si, então isso é importante, você se sentir pronta, e pronto, e sabendo um pouco de você, não é? O que você tem que falar de você, e também sobre a empresa que você quer. No meu caso, a empresa que eu trabalho hoje, eu não vou falar qual é, por motivos, né, óbvios, mas é uma empresa de alto padrão aqui em Portugal e, assim, na Europa é muito conhecida, no Brasil também é conhecida, e é uma empresa que para entrar é um pouco difícil, pelo que eu percebi. Então, porque a gente tem, além dessa etapa, tive outra etapa com a supervisora e foi também mais nessa parte assim dinâmica do pessoal, de perguntarem como funcionavam as coisas e tudo, assim, na minha vida, qual era o meu sonho de vida. E são coisas que, assim, você pensa que a pessoa não vai se preocupar, mas eles, no caso, essa empresa é muito voltada para isso, tanto para o profissional quanto para o pessoal. Acho que cada vez mais as coisas aqui estão se juntando dessa forma. E depois, na primeira que eu tive, foi um pouco mais tranquila, foi um bate-papo mesmo na loja, e foi uma conversa também muito boa, perguntaram um pouco de mim também, mas também sobre a minha experiência. Eu, como já tinha trabalhado em aeroporto antes, tinha um pouco de experiência com clientes, também trabalhei em hotel, então fui falando um pouco das minhas habilidades, mesmo não tendo sido vendedora em shopping, nunca tinha trabalhado nessa área, consegui 2 vagas nesse segmento por mesmo mostrar que eu queria estar ali, sabe? Acho que isso é o mais importante. Depois dessa entrevista que eu tive, da segunda fase, eles me disseram que iam me dar um retorno. Eu não me recordo agora, que já faz uns 3 meses que eu tô lá, então não me recordo certinho. Mas me disseram que ia dar um retorno, vamos supor, até a sexta-feira. E eu chegou a sexta-feira e eu fiquei, cadê o retorno? Não chegou. Então esperei a sexta, esperei o sábado e domingo, que não se passa nada. Na segunda, nada ainda. Na terça-feira eu vou ter que ligar. Por quê? Eu tava na experiência de férias lá, na experiência não, tava cumprindo férias naquela primeira empresa que eu falei. E o contrato já ia acabar,
o contrato de férias, né? Ia acabar e eu tive uma proposta pra continuar lá. Mas eu queria muito trabalhar nessa que eu tô hoje. Então eu tava assim, precisava de uma resposta pra poder dizer pra uma ou pra outra, não é? Pra empresa, tipo, ó, posso, não posso e tudo mais. Então eu liguei pra o meu gerente, na verdade liguei pra loja, o meu gerente atendeu, eu fiz, olha, desculpe, tá ligar assim, mas eu preciso saber de uma resposta, como foi me dito que daria na sexta, eu preciso mesmo saber pra questão de me organizar e tudo. E ele adorou porque eu liguei, porque é a atitude, não é? De mostrar que eu quero. Mas pronto, eu liguei e ele disse, olha, me desculpe realmente por não ter ligado, eu adorei que você ligou. E sim, eu vou só conversar aqui com a supervisora e já eu te ligo, eu já te dou um retorno. Ele teve algum problema na empresa X, assim, que não conseguiram ligar. E 30 minutos depois ele me ligou, dizendo que, olha, Eduarda, aprovadíssima, o emprego é seu. E eu fiquei, obviamente, muito feliz. E eu começaria... acho que umas 2 semanas depois. Então eu tive esse tempo, assim, pra organizar minha vida, minha faculdade. Isso é um conselho que eu lhe dou. Se você estiver acabando de chegar aqui, se organize, deixe tudo mais prático pra sua vida. Faça marmita, se for o caso. Porque é um trabalho, assim, que você vai... Se você estuda e trabalha, sabe como é cansativo. Então, eu organizei toda a minha vida e pronto. Tava preparadíssima pra começar. Muito ansiosa pra saber como ia ser esse trabalho. Então, a etapa de entrevista e de conseguir o emprego... Pra mim, foi basicamente assim. Obviamente, é a minha experiência. Eu sei que tem pessoas que são mais rápido ou até mais fácil, ou menos criterioso nessas etapas. Mas eu acho que se for uma empresa mesmo assim que queira que você tenha progressão de carreira dentro, vai ter esse cuidado, vai ter esses detalhes minuciosos para uma entrevista. Então pronto, essa foi a primeira etapa. Então, o meu primeiro dia foi mesmo no dia 1 de junho. E diferente, acho que dos demais, a gente não ganha farda no início. Então eu passei 30 dias de experiência, assinei o meu contrato, toda a documentação certa. Tive que criar uma conta no banco português, porque o pagamento é feito somente dessa forma, não é? Um banco daqui, Portugal. Então fiz a minha conta, fiz todo esse processo, contrato assinado, tudo ok, organizado. Fui pro meu primeiro dia. Nisto, do primeiro dia, a gente não recebe as fardas. Eu pensei que eu já ia estar lá com a farda linda, mas não, você vai com a roupa sua mesmo, assim, o básico, não. Eu fui com uma t-shirt tipo essa, assim, só que preta e umas calças de ganga, acabou. Calça jeans, calça de ganga, como chamam aqui, pronto. E fiquei com isso como minha farda, assim, de padrão, pelos 30 dias, até receber a minha farda. E nesse primeiro momento, assim, na primeira semana, na verdade, é como se fosse somente sua formação. Eles vão ensinar como mexe no sistema, como deve atender o cliente, porque claramente cada empresa tem a sua regra, né? O seu jeito de atender, a sua forma e tudo. Então, você não se preocupe, você não precisa chegar sabendo de tudo, porque não é assim. Eu tinha esse receio de precisar já mostrar muita habilidade, mas não, eles vão ensinar você da forma que tem que ser, da forma... e você vai aprendendo com o tempo, ninguém chegou ali sabendo de tudo. Então eles me mostraram como fazer processo, por exemplo, de devolução, de troca, mexer no sistema. Eu, mesmo passando uma semana, me fizeram tudo isso. Se eu tiver dúvida, sempre chamo, até hoje, às vezes ainda preciso de ajuda, eu digo, olha, isso aqui eu não consigo, porque... Tem coisas que não acontecem todos os dias pra você lembrar, sabe? Então tem uma coisa ou outra e, assim, são muito suscetíveis a ajudar, todo mundo ali tá junto pra isso. E o que tem muito diferente no fechamento de caixa e coisas assim que são mais... que são parecidas com o Brasil, mas ao mesmo tempo mudam, é a forma de troco. Aqui tem 1 cêntimo, 2 cêntimos, eu ia dizer 3, mas não existe 3, 5... Então, assim, existem moedas diferentes, então pra você dar o troco ou receber, você tem que estar mais atento. Porque se um produto custa R$2,99, o cliente, e ele der 3, o cliente vai querer o cêntimo dele de volta. E é mesmo pra ser dado, assim. Então tem o fundo de caixa, como tem no Brasil, da mesma forma. E tem esta questão de recepção do dinheiro, que é diferente, né? Aí aqui não é cédula, é a nota. Então, essa é a parte do caixa, assim, que é diferente. E o que é que eu senti de diferente em trabalhar aqui em Portugal? Qual é a diferença de trabalhar em Portugal e no Brasil? Tem um ponto em específico que me chamou muita atenção desde o primeiro dia do trabalho. Lembra daquele que eu falei da minha experiência na primeira empresa que eu tive para cumprir férias? Pronto. No primeiro dia que eu tava ali de trabalho, eles me confiaram a chave da empresa. Chave de fechar. Eu trabalho no shopping, não é? Então tem a chave da loja. Então pronto, a chave da loja eles já me deram e eu fiquei, nossa. Geralmente no Brasil, quem tem chave de loja é o gerente, a subgerente, e eles que fazem a abertura e fechamento. Geralmente é assim, ou pessoas muito antigas. É o que a gente mais vê no Brasil.
Então quando me deram no primeiro dia eu fiz, nossa, será que gostaram muito de mim ou isso é normal aqui? Então quando eu fui pra essa segunda, não foi no primeiro dia porque não foi necessário, mas na primeira semana, assim, acho que foi na primeira ou próximo dela, eu já peguei a chave também. Assim, não fica sempre comigo, porque é um sistema rotativo. Às vezes eu preciso, às vezes outra pessoa precisa. Então, peguei a chave e eu achei que essa parte da confiança no novo funcionário é diferente. No Brasil é mais calmo, assim, vamos dizer que é uma coisa a longo prazo. Você tem essa parte da confiança de fechar o caixa, ou de guardar dinheiro em cofre, ou coisas nesse segmento. E aqui, eu senti muita confiança nessa parte. É como se eu estivesse lá há um tempo já. Não, agora você tá aqui, você é da família. Você vai fazer as coisas que todo mundo faz, sabe? Então, isso eu achei muito bacana. E acho que você, que for trabalhar aqui, também vai ter essa mesma experiência. Porque não é porque é comigo, é mesmo porque é o costume deles, é a forma deles trabalharem, é assim. Então, não se preocupe com isso. O passo a passo pra você trabalhar é mesmo tranquilo, assim, eles vão ensinando tudo. Eles não chamam aqui de treinamento, chamam de formação. Então, na minha empresa em específico, tem até uns checkzinhos, assim, um checklist pra fazer de cada passo, assim. E a gente foi fazendo, eu fui me sentindo cada vez mais entendendo sobre o assunto, então, muito bom. Vamos a uma pergunta que eu acho que é campeã, assim, até dos meus amigos. Como é lidar com português? O cliente português entende tudo que o português fala? Olha, é até engraçado, porque o meu gerente, ele fala super rápido. E eu no início, eu digo, pelo amor de Deus, fala devagar que eu não tô percebendo nada, não tô entendendo nada. E aí ele ria e brincava e dizia, olha, aí falava devagar e até hoje ele não percebeu nada, né? Eu digo, não, tu falou muito rápido. E ele vai e repete. E assim, existe. A gente não tem o mesmo sotaque, é o mesmo idioma, mas não tem o mesmo sotaque, então muda algumas coisas. Da mesma forma que acontece comigo. Ontem mesmo, eu fui falar com minha amiga de trabalho e fiz, olha, não sei o que, eu não lembro o que eu falei agora, mas ela fez, falou muito rápido, eu não entendi nada. Tu não falou português? Eu digo, falei. E aí repeti com calma, a gente começou a rir, porque é engraçado, acaba sendo engraçado. Só é a forma que você vai levar isso. E obviamente vai ter cliente que você também não vai entender, como já aconteceu comigo, eu lhe digo, olha, desculpe, eu não percebi nada. E aí eles repetem. E é mesmo a forma de falar que muda, sabe? A sua conduta que muda. Então, obviamente, vai ter cliente chato. Vai ter cliente que é... Não, mas não porque eu sou brasileira, isso nunca aconteceu. Pelo contrário, eu acho que quando vem que eu sou brasileira, que é só abrir a boca que percebem, né? Eles... Ai, você é de onde do Brasil? Eu adoro Recife. E eu falo que sou de Recife, eu adoro, e não sei o quê. Ou então, tenho vontade de conhecer. E sempre falo, eu já fui no Rio de Janeiro. A maioria. Eu já fui no Rio de Janeiro, eu digo, eu nunca fui. E é engraçado, a gente acaba conversando. Então eu nunca senti que eu fui menosprezado, nunca sofri xenofobia no ambiente de trabalho, nunca. Eu não posso chegar aqui e dizer que aconteceu, porque nunca aconteceu. Pelo contrário, eu acho que eu fui mais pauta pra conversa e ter intimidade com o cliente, assim, que é ótimo isso. Você consegue ser amiga e consegue vender mais, consegue, ser melhor ainda. Então eu só senti isso, só senti coisas boas até agora. Obviamente vai ter parte que eu não vou entender e a minha forma de lidar com isso muda a situação, entendeu? E isso acontece tanto com o cliente quanto com o amigo de trabalho e é vice-versa. Da mesma forma que eles não entendem às vezes o que eu falo, acontece ao contrário. E essa é a beleza da comunicação. Cada um se ajuda, cada um se entende e assim vai, flui, tá? Esse não é um problema, então fique tranquilo. Agora assim, como todo trabalho, vocês sabem que é muito cansativo, porque... Se não for pra trabalhar, se fosse bom, teria férias, né? Mas é cansativo. Eu trabalho em shopping, o horário é rotativo, então shopping você não vai sentar, não vai ficar atrás do computador ou algo assim. Então eu trabalho em pé muito tempo, né? Na verdade não tanto como um full time, eu sou part-time, faço 6 horas. Então eu trabalho em pé essas 6 horas. Uma atividade o tempo inteiro, assim, é o cardio já do dia. Mas se eu disser pra você que eu fico assim, morta de cansada, que eu vou prestes a morrer, eu tô mentindo. Não é essa a questão, porque eu também sou um part-time, não sei se faz essa grande diferença, mas eu já fiz horas de full-time e é um pouco mais cansativo, mas eu também, sinceramente, fico tranquila em relação a isso. Porque não são 6 horas em pé estático, são 6 horas de você andando, organizando as coisas, atendendo cliente, conversando. Então, flui muito rápido, é tranquilo isso. Então, obviamente vai ter dias que eu chego em casa muito cansada e só quero deitar. Mas também tem dias que eu tô super animada, chego de 11 horas da noite, ainda vou arrumar quarto, vou fazer as coisas, fazer comida. Então assim, depende do seu dia também, de como você leva o dia. Quando eu vou pra faculdade, canso mais um bocado, mas... é variável, tá? Mas sim, é em pé o trabalho, né? Não tem como não ser. Não dá pra atender o cliente sentado.
E como eu falei, eu sou um part-time de 6. É ótimo pra mim, porque eu consigo conciliar com a minha faculdade, então o ideal seria mesmo um part-time. Nessa empresa que eu tô, e acredito que em todas ou a maioria de Portugal, existe o part-time de 4 horas, que não tem direito a intervalo. Existe o part-time de 6, onde eu tenho 1 hora de intervalo, e o full-time, são 8 horas de trabalho tradicional, 1 hora de intervalo. Lá na empresa existe um sistema hierárquico, assim, onde quem tá há mais tempo recebe mais, e obviamente o full-time vai receber mais também. E por quê? Por que recebe mais? Porque lá você existe uma progressão de carreira. Então é vendedora nível 1, vendedora nível 2, 3 e assim vai. Então tem pessoas que estão há 7, 10 anos, ou seja, já tá no último nível e recebe mais, porque cada vez que você cresce também o seu salário. Então, isso é muito bacana, não é? Eu sou a mais nova, de longe, então, além de ser part-time, meu salário é o básico, é o inicial. E como é que funciona referente a esta questão da remuneração? É um salário base de part-time, de 6 horas, tradicionalmente, sem mais. E o que é que acontece? A gente tem extras, que são o domingo, onde você recebe 50% a mais. Tem os feriados, que você recebe o dobro do dia. Também tem o horário de part-time de 6 horas, acredito que o de 4 também, mas pronto. Existe uma taxa extra, que se tem todos os meses. Por quê? Porque um part-time é muito mais fácil. Se a empresa precisar, ele consegue fazer o deslocamento para um part-time fazer 8 horas num dia, ou então fazer mais horas extras. Então, por ter essa coisa que um full-time não consegue. Então, por ter por conseguir se manipular, assim, de forma mais simples, nos horários, um part-time tem esse extra, o que eu acho ótimo. Às vezes nem precisa fazer isso. Por acaso, no mês passado precisou. Eu precisei fazer 2 horas a mais, mas eu também recebo por isso, não é? Então, fica tranquilo. Recebo hora extra, no caso, se eu fizer 2 horas a mais, eu desconto. Depois posso sair 2 horas, porque eu faço 30 horas semanais. Tem esse extra. Além do extra, tem comissão. Na minha empresa, existe a comissão individual e existe a comissão da equipa toda. Então, quando a equipa bate a meta, a gente recebe. Cada um recebe um tanto, que é variável. E o individual também é variável, mas é de acordo com o mês, de acordo com as metas que são predispostas no início da semana, então tudo é variável, assim, não tem uma coisa fixa, mas eu posso dizer que recebo mais do que um salário mínimo sendo um part-time de 6 horas, porque isso com as metas sendo batidas e tudo. E tendo, obviamente, um feriadozinho já ajuda, por exemplo, nesse mês tem, então já ajuda. Mas é um salário mesmo muito bom para um part-time de 6 horas. E eu tenho noção que é um certo privilégio até, porque eu sei que tem pessoas que trabalham 8 e não tem a mesma coisa. Mas isso é a importância de ter uma empresa boa, onde vai valorizar o seu trabalho e a quantidade de coisas que você vende, colocando porcentagens em cima de vendas e comissionamento, que eu acho que é o que todo mundo merece, né? Todo mundo trabalha para ter alguma coisa. Então, gente, como eu falei, é basicamente isso. Eu acho que eu passei por todos os assuntos, assim, de como é trabalhar como vendedora aqui em Portugal. Eu, particularmente, acho essa experiência incrível. Eu tô gostando muito e sei que, mesmo sendo cansativo como qualquer trabalho porque não existe trabalho que não é cansado, não cansa, não é? Eu sei que é uma experiência incrível. Eu tô aprendendo muito, muito, muito nessa empresa. Tô aprendendo muito a me comunicar melhor, a ser mais proativa, a ter mais habilidades que eu nem sabia que tinha, a ter mais paciência, a tudo. Então, eu acho que é uma experiência incrível e, além de tudo, é algo onde eu tô doando o meu tempo e recebendo de volta algo que vale mesmo a pena, sabe? Tanto financeiramente quanto de experiência mesmo. Então, eu não desejo menos para você que tá querendo trabalhar aqui em Portugal como vendedora. Eu acho que se você quer mesmo isso, se dedica para isso, só é estudar e buscar alguma empresa que seja bacana e que você se identifique, que eu acho que esse é o segredo. A minha empresa em especial, eu me identifico muito, então acaba que eu vendo as coisas muito mais fácil porque eu gosto daquilo. Então acho que esse é o segredo, você buscar o que você gosta, óbvio, dentro daquilo que é o real, né? Sei que às vezes não tem essa opção, mas se tiver, eu acho que esse é o conselho que eu dou, além de tudo que eu já falei, que é buscar algo que você goste, algo que você se identifique, algo que realmente valorize seu tempo de trabalho e que você se sinta ali bem, que seja um ambiente tranquilo para você fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Acho que é isso que todo mundo quer
E é isso que eu desejo pra vocês também. Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí. Se eu esqueci de falar alguma coisa, se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu com certeza vou responder, tá bem? Também, se quiser falar comigo no Instagram, eu tô sempre por lá, postando minha xícara de café e dando um bom dia. Então, se quiser, só é me seguir lá também. Não esqueça de deixar o like aí, porque eu sei que eu ajudei você de alguma forma. Então deixa o like, se inscreve. E eu quero muito postar mais, tô voltando aqui agora. E quero muito postar mais, eu quero mesmo ajudar você que tá vindo pra cá. E quero mostrar um pouquinho de como é a minha vida aqui. Porque eu acho que quando eu tava aí no Brasil, querendo vir pra cá, eu queria muito ver alguém que falasse as verdades que eu tô falando aqui. E que mostrasse também a vida. Então eu tô aqui pra isso. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Um beijo e até a próxima.